Sejam bem-vindos à TV A Verdade em Foco. Cara, tá todo mundo muito alvoroçado, muito querendo realmente que isso aconteça. Que nosso amigo, nosso presidente Bolsonaro seja liberado do seu cárcere privado, porque essa é a verdade, ele tá preso politicamente. Preste atenção aos comentários de Chiquinho, depois a gente comenta um pouquinho sobre isso. O presidente do PL, Valdemar, deu um pronunciamento que revirou o cenário político brasileiro e trouxe Fiquem com o vídeo. esperança à direita. Valdemar prevê reviravolta sobre Bolsonaro no STF em até 20 dias. Esse foi o pronunciamento do presidente do PL, dizendo que em 20 dias teremos uma reviravolta no caso do presidente Bolsonaro. Eu quero, então, explicar juridicamente para vocês se isso é ou não possível. Se isso é possível, e vamos recapitular alguns pontos importantes. O presidente Bolsonaro tem uma condenação transitada em julgado, ou seja, não cabem mais recursos. Mas cabe um remédio jurídico que nós chamamos de revisão criminal. E eu sempre defendi que a revisão criminal é sim uma boa saída, é uma boa solução jurídica. E o presidente Bolsonaro apresentou revisão criminal já no STF, contra a condenação. E o relator dessa revisão é o ministro Nunes Marques. Vamos só entender o que seria essa revisão criminal e por que ela pode ser uma reviravolta. Nós temos no STF duas turmas. A primeira turma, onde foi o processo do presidente Bolsonaro e ele foi condenado, e a segunda turma, onde nós temos André Mendonça, Nunes Marques. A revisão criminal tem uma especificidade. O relator da revisão criminal, ele necessariamente tem que ser de outra turma. Por isso que a revisão criminal foi sorteada para a segunda turma, e nesse sorteio caiu com o Nunes Marques. Não poderia ir para a primeira turma, porque é onde foi o processo e a condenação. A revisão criminal tem essa especificidade prevista no regimento interno. Então, o relator da revisão criminal tem que ser da outra turma, segunda turma, e é o Nunes Marques. Só que a revisão criminal não será julgada na segunda turma. A revisão criminal tem como relator o Nunes Marques, mas ela será julgada no plenário do STF. E, inclusive, aqueles ministros que participaram do julgamento na primeira turma participarão no plenário do quórum do julgamento da revisão criminal. E em que pé nós estamos nessa revisão criminal? Estamos aguardando pauta para julgamento no plenário. Porém, o PGR já se manifestou. Tá? O PGR, que é o Ministério Público, ele tem que emitir um parecer. Nós chamamos o Ministério Público de custos legis. O que significa isso? Ele é o fiscal da lei. Antes de colocar para julgamento no plenário, você ouve o Ministério Público. E o parecer do PGR, para novidade e surpresa de 0 pessoas, é contra a revisão criminal do presidente Bolsonaro. Então, qual é o próximo passo agora? O próximo passo agora é o presidente do STF, que é o Fachin, pautar o julgamento dessa revisão criminal. Qual é o grande problema que nós temos aqui agora? O grande problema é o quórum, porque nós já sabemos que poderemos ter votos favoráveis do Nunes Marques, do André Mendonça e do Fux. O problema é que 3 votos não ganha a revisão criminal. O Fachin é o presidente, então ele não vai votar, ele só vota em caso de desempate, mas você tem Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Zanin, no mínimo 5 contra 3. Esse é o nosso grande problema. É o que o plenário irá decidir. Por isso que essa fala do presidente Valdemar gerou grande comoção. O presidente nacional do PL afirmou nesta quarta-feira que o cenário político pode passar por uma reviravolta nas próximas semanas. Valdemar citou a revisão criminal apresentada pela defesa do presidente Bolsonaro e disse esperar novidades em 15 ou 20 dias. Disse Valdemar, falamos com o Fachin, que é o presidente do STF, que organizou esse negócio do sorteio. Valdemar elogiou o presidente do STF, Edson Fachin, ao comentar o sistema de distribuição dos processos na corte. Fachin é de esquerda, mas é um homem honesto, disse Valdemar. O relator dessa revisão criminal é o Nunes Marques e o revisor é o André Mendonça. Isso dá esperança? Muita esperança. Mas, segundo o Globo, STF vê poucas chances de revisão criminal de Bolsonaro. Esse é o problema. Mas aliados mantêm expectativa de reviravolta. A revisão criminal é a nossa única esperança, porque o relator não é o Alexandre de Moraes e não é ninguém da primeira turma. O relator e o revisor são da segunda turma, Nunes Marques e André Mendonça. O problema é que essa revisão criminal será julgada no plenário. E aí, há alguma chance de termos maioria no plenário? Essa é a pergunta, essa é a incógnita. Mas a revisão criminal, eu li a revisão criminal, juridicamente impecável, e é muito fácil defender o presidente Bolsonaro, é gritantemente inocente, nós sabemos os grandes erros jurídicos que nós temos nesse processo,
Basta ler o voto do Fux. O Fux esmiuçou as nulidades, as irregularidades nesse caso. Então, uma revisão criminal juridicamente perfeita, mas sabemos. É isso aí, a gente tem tudo para que realmente aconteça, que dê certo e a gente consiga ver daqui nesses 20 ou 30 dias Bolsonaro solto e volta. Não precisa nem participar mais como presidente, eu acho que ele está muito cansado, ele já fez o que tinha que fazer. Mas pelo menos ele participe das campanhas e lute com o Flávio, faça seu filho ser eleito a presidente do país. Isso seria muito bom e muito importante, porque a gente sabe que o ano que vem o Brasil vai estar acabado, vai estar afundado, e a gente tem que ter uma pessoa séria para poder fazer com que o Brasil cresça e volte a ser o Brasil que a gente conhece. Então é isso. Deixe seus comentários, sigam o canal que é muito importante e até o próximo vídeo, se Deus quiser.